Meu sonho sempre foi fazer um ranking de todos os disfarces do Gugu no táxi do Gugu. Porém, isso não vai rolar, uma vez que hoje entendemos aí que muitas das fantasias usadas ali eram esquisitas ou criminosas até, para dizer o mínimo. Mas o filme Assassino por Acaso chegou aí para eu poder realizar esse sonho, só que listando os disfarces do protagonista Gary Johnson, interpretado pelo Glen Powell. Dito isso, vamos ao top 8 com pequenos spoilers do filme. Em oitavo lugar temos o Billy. O Billy é o primeiro disfarce que ele usa no filme. Na verdade não chega nem a ser um disfarce, né? Ele só troca de calça ali com um amigo dele. A cena é ótima, diga-se de passagem, mas isso é só um aperitivo ali do que viria pela frente. Em sétimo lugar temos o Ron. O Ron é basicamente o alter ego que o Gary Johnson usa na maior parte do filme e que é mais ou menos o oposto exato do que ele é. O Ron ama cães enquanto o Gary ama gatos. O Ron se envolve com uma mulher que muito possivelmente iria cometer um assassinato. O Gary não seria esse tipo de pessoa. E por aí vai. Ele é fofo, ele é sedutor, sem dúvida nenhuma seria o Brad Pitt fazendo esse papel aí se esse filme tivesse sido lançado 20 anos atrás. I guess I'm just your fantasy. Em sexto lugar temos o Russo. Quando esse aí apareceu na tela pela primeira vez, eu achei que era uma fantasia de professor Snape do Harry Potter. Mas na real era para ser só um assassino da máfia russa, com sotaque. I am in service business. Em quinto lugar temos o Beck. Esse aí é o assassino que o moleque que quer se livrar dos pais ali contrata. É muito bom como o Gary vira um assassino de aluguel meio clichê de videogame, né? Com cicatriz no rosto e tudo mais. E em quarto lugar temos o mecânico sensual. Para fazer o mecânico, ele coloca uns cabelos meio podre, pinta os dentes de amarelo e ainda assim consegue seduzir a ricaça, que fica botando a mãozinha na perna dele no carro ali, grande momento. Em terceiro lugar temos o Vector dos Minions. Esse aí sem dúvida é um dos melhores, né, que basicamente consiste numa peruca ruiva e numas sardas no rosto. This is serious. Alguns podem chamar de Vector dos Minions, outros podem chamar de Willy Wonka. Enfim, de qualquer jeito, é um dos ápices aí do filme. Em segundo lugar, temos o Redneck. Esse momento, o Redneck americano raiz ali, brincando com armas, né? É uma fantasia que eu consigo imaginar totalmente o Gugu fazendo no táxi do Gugu. Inclusive ele fez uma que era mais ou menos nesse estilo que o pessoal chamava de Terry Bogard, né? Aquele personagem do jogo de videogame Fatal Fury. Pô, e em primeiro lugar, não tem como a fantasia de Patrick Bateman, o protagonista do filme Psicopata Americano, pra quem não sabe. I had it down to a science. Sounds lovely. Quando ele aparece na tela com o terno e o cabelo lambido pra trás, quem não achou que era o Christian Bale de verdade ali, não estava prestando atenção no filme. E é isso, meus amigos, vamos falar aqui sobre Assassino por Acaso, novo filme de Richard Linklater que está em cartaz nos cinemas. Só antes de entrar aqui no papo sobre Assassino por Acaso, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre filmes, sobre séries, sobre audiovisual. Inscreva-se aí no meu canal, dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui e também ajuda o canal a crescer, tá legal? Queria começar perguntando pra você se você se lembra aí das últimas vezes que você foi no cinema. Logo de cara eu consigo lembrar de duas que me marcaram bastante aí só no ano passado. Barbie, obviamente, foi o grande acontecimento do cinema no passado, sala cheia, todo mundo de rosa, uma loucura ver esse filme ali nas duas primeiras semanas que ele passou. Outro filme que eu lembro bem foi Godzilla Minus One, não chegou a ser sala cheia, aí obviamente foi um filme muito menos hypado do que Barbie, mas eu lembro exatamente da sensação de ter saído da sala de cinema com uma alegria de ter visto esse filme no cinema. Por conta do som, da trilha sonora, enfim, tudo nesse filme é muito absurdo, fez total sentido aí vê-lo no cinema. E por que eu digo tudo isso? Tudo isso para dizer que uma boa experiência no cinema a gente não esquece. Tanto filme aí que eu vi anos atrás, décadas atrás, e lembro ainda exatamente da sensação aí que era tá indo ao cinema para vê-lo ou tá saindo da sala também. E o Richard Linklater é um diretor que entende muito bem isso, né? Ele sabe que uma boa experiência no cinema vai te marcar. Alguém vai ver aquele filme e vai recomendar para os amigos, vai falar, pô, aquele filme é divertido, ou então alguém vai ver aquele filme e vai querer fazer cinema. Vai falar, pô, eu queria contar uma história tão divertida quanto essa. Infelizmente, isso não vai acontecer porque, ironicamente, a sala onde eu assisti esse filme, ela estava absolutamente vazia. Eu fui assistir esse filme no cinema no shopping, né? E além da minha pessoa na sala,
tinham mais 3, tinha um cara sozinho e um casal. E eu não sei direito o que aconteceu, que deu algum pau na projeção antes do filme começar, que os trailers estavam passando ali sem a imagem, só o áudio. E aí, enfim, o pessoal do cinema passou ali alguns minutos tentando resolver o problema. Eu preocupado, né, porque eu tava com o horário meio contado para sair do cinema, chegar em casa e fazer a live do Brasil, que deu certo. Mas conclusão, o casal ficou putaço com o atraso e foi embora da sessão, e o filme começou aí com um atraso de pelo menos meia hora. Ou seja, só eu e mais um cidadão na sala para prestigiar aí a última loucura de Richard Linklater, para prestigiar Glen Powell brincando de táxi do Gugu. Enfim, são experiências que a gente leva aí do cinema. Não é aquele filme que, nossa, você tem que ver no cinema porque vai ter explosão ali, que você vai ser catapultado da sua poltrona e vai sair pelo teto do cinema. Não é nada disso. Mas o que eu digo aqui é muito bom ver o Richard Linklater aí acertando a mão, né? O Assassino, por acaso, é diversão pura ali, nível Escola do Rock, para citar um outro filme bem divertido do diretor. O Assassino, por acaso, é também mais um filme aí que chega para dar um respiro entre tantos filmes baseados em videogames, baseados em franquias antigas que estão voltando, cinebiografias, etc. Queremos histórias inéditas, sensuais e com uma dosezinha assim de psicopatia, tipo o Challengers lá, o Rivais, ou o próprio Assassino por Acaso. Queremos diretores que gostam de cinema. A história aqui é baseada num artigo publicado na revista Texas Monthly, aí, contando a história real do Gary Johnson. O Richard Linklater já tinha feito isso, né? No caso, uma história baseada num artigo do Skip Hollandsworth. Foi no filme Burn, no caso. Eu lembro de ter visto esse filme aí e não ter gostado muito não. Mas enfim, o que importa é que aqui funciona. E eu digo que a história é baseada no artigo porque, obviamente, eles mexeram em várias coisas aqui para deixar ela mais saborosa, com aqueles elementos ali que fazem um bom filme ser um bom filme. E dito isso, eu posso dizer o seguinte, que eu não ia reclamar se isso aqui virasse a nova trilogia Before. O Richard Linklater, para quem não sabe, é o diretor da trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. E eu não sei se algum dia teremos aí uma nova aventura de Jesse e Celine, né? Um dos casais mais icônicos aí da história do cinema, mas eu queria muito uma trilogia Hitman. Eu queria muito saber como na cabeça do Richard Linklater e do Glen Powell, que também assina o roteiro do filme aqui, né? Essa história se desenrolaria daqui a 10 anos, mesmo com o filme colocando anos depois ali no final. Eu gosto muito dos diálogos dos filmes do Richard Linklater, né? Porque é uma reprodução muito fiel daquelas filosofias ali de mesa de bar. O primeiro date, né, se é que podemos dizer assim, entre o Gary e a Madison é um prato cheio aí para quem gosta desses roteiros do diretor. Você vê que tem uma assinatura bem forte ali dizendo conversas Jesse e Celine filosofando. É aquela coisa, né? É você sentado na mesa do bar depois da sexta cerveja perguntando o que é a vida. É impossível não abrir um sorriso no primeiro papo dos dois ali, quando ela começa a falar que não gosta de gatos, só gosta de cachorros. O melhor do Richard Linklater tá aqui, eu garanto. O filme tem um pouco de Antes do Pôr do Sol, tem um pouco de Antes do Amanhecer, tem um pouco de Waking Life também, aqueles papos muito loucos. Um pouco de Escola do Rock também, no sentido de ser uma jornada que você embarca ali e se deixa levar. Eu só acho que não tem um pouco de Boyhood, mas tudo bem também. Eu não gosto tanto de Boyhood assim, pelo menos quando eu vi, eu lembro que eu não gostei muito. Precisamos também falar sobre a química aí entre o casal principal, óbvio que é uma das coisas que deixa o filme tão bom. Glen Powell, a essa altura do campeonato, já podemos dizer aí que é um galã consagrado, mas a Adria Arjona aí, que faz a Madison, é uma bela surpresa. Ela começa ali como uma personagem aparentemente meio indefesa, e aí aos poucos vai se transformando numa femme fatal ali, e os dois entrando naquela loucura juntos. A maneira como os dois se completam na doideira ali também me lembrou muito Better Call Saul, né, que era uma série que trazia muito essa temática. O casal que vai complementando um ao outro ali, alimentando a loucura um do outro. No fundo, é tudo uma grande história de amor, galera. Eu espero também que o Glen Powell vire pro Richard Linklater o que o Leonardo DiCaprio virou pro Martin Scorsese, né? Eu sei que eles já trabalharam juntos algumas vezes aí,
mas aqui nesse filme a gente pode ver o cara brilhando realmente como uma grande estrela. Os disfarces aí, estilo Táxi do Gugu, que eu citei aqui no começo do vídeo, são um grande charme e o Glen Powell ele consegue deixar engraçado de verdade. Enfim, ótimo filme, recomendo, diversão pura, Assassino por Acaso, não perca. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você assistiu Assassino por Acaso? Você gostou do filme? Você não gostou? Comenta aí, eu quero ler a sua opinião. Se você ficou com vontade de assistir depois desse vídeo, comenta aí também, que eu quero saber, beleza? Não esqueça de se inscrever no meu canal, tem o botão inscreva-se ali embaixo, dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui e também me ajuda bastante, tá certo? Considere também se tornar membro do meu canal, tem o botão seja membro ali embaixo, dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo, sempre tem coisinha nova para membro aí, falo de séries lá também, falo de outras coisas relacionadas aí ao audiovisual, tá certo? E por enquanto é isso, galera. Um grande abraço e tchau!